Então, nós temos aqui várias circunferências que nós vamos enumerar agora como Maria, né? Os apócrifos nesse sentido, para que possa transcorrer uma leitura mais significativa. Então, Maria, nos gnósticos, que não está explícito ali. Então, tu mandaste subir, disse Yeshua, ferir assim para o testemunho de mim. Qual é as almas dos justos nos Éden? Ou seja, 30.000 anos. Então, em verdade te digo, está sentado junto ao meu Pai. Shil Torá, André, João, como concebeu ao Senhor? Eles perguntando a Maria, como foi concebido? Como Deus concebeu e trouxe uma divindade nesse sentido? Então, nós podemos entender que o tabernáculo do Altíssimo, como tanta grandeza. Maria, cremos, não posso falar, porque sairá fogo da minha boca. Então ela diz, eu não posso falar. Isso quer dizer que ela trouxe fez um voto. Quando ela disse isso, ela demonstra que fez um voto com Deus, que ela sabia de todo o plano, sabia de tudo, mas ela ficou quieta na dela porque ela tinha um voto com Deus, tá bom? Então, Maria, cremos, não posso falar, porque senão o Senhor plantou duas estrelas do céu. Ó Deus, tu que és grande dos séculos, afinal, harmonia, escudo de luz, 7 céus, sendo verbo perfeito do Pai. Manda-me falar dos mensageiros, né? Comparado pelos apóstolos. Tu és o cálice do mundo. Começou a sair fogo de sua boca. Só dela começar a explicar o que era ela. Então há um mistério aí. E esse é o mistério de Maria, o mistério sagrado. Mãe, revela esse mistério. Não revelarei esse mistério. Tá vendo? Então ela diz aqui, começou a sair fogo de sua boca. Não revelarei esse mistério. Monte Marais, dentro de 7 dias subirei. Permiter-vos o abismo seguro. Então João, Pedro foram com Jesus ao abismo. Isso já ressuscitado no gnóstico. Terra obscura, abismo de Hades, tomando no caminho das oliveiras, pedra do escolhido. Tu és imagem de Adão, para Pedro. Olha a luz pela transgressão de Eva. Belial subiu como dragão. Eles estão no inferno. Olhos tenebrosos, olhos e fumaça mal cheirosa. Jesus encheu os seus cumes. E aí eles começaram a ter medo. Porque eles falaram, Senhor, eu vou sucumbir nesse lugar aqui. Só se eu segurar suas vestes. Ele diz, minhas vestes não têm mais poder aqui. Ou seja, é o espírito. Não é mais a carne, não é a veste, não é a roupa. A roupa quer dizer o corpo físico. Mas o espírito de Deus caminhou e pisou-lhe o pescoço a Belial. Pedro, bendito seja tu. Pegou as tuas vestes, não posso, Senhor. Salomão se submeteu e Jesus fala, não tenha medo, porque Salomão submeteu os espíritos, então eles são trouxa praticamente, são bobos, porque Salomão conseguiu submetê-los. É isso que Jesus disse, eles não são tão poderosos assim, ou seja, não dê poder a eles, porque eles não têm poder desse tipo, dessa governança. É mais ou menos isso, seria mais ou menos isso. Diz quem és tu, o teu nome. Para ele ser considerado demônio, ele vai ter que dizer. Então, toda a possessão, primeira coisa que a gente fala, quem é que está aí? E a pessoa o demônio tem que se apresentar com a numeração e um nome. Satanás, mensageiro de Deus. Satanaú, que era o mensageiro de Deus. Anjo do Tártaro,
Satanás. Então ele era como anjo, ele se apresenta, olha como ele se apresenta como Satanaú, anjo mensageiro de Deus. Então ele faz parte do propósito de Deus. Ele faz parte daquilo que Deus quer para ele. Então, ele fez parte do... Agora ele se tornou Satanás, que ele se tornou o rei do Tártaro. Juro-me pela glória de Deus. Ele falando, se sairá, seria possível, lhe faria desaparecer. Se fosse possível, lhe faria desaparecer. Pedro falando. Então, terra para não secar. Então, bore significa deixar a terra para não secar. Tocha, imensidões e um mundo para não parecer. Leveriô, anjo, malfeitor, astúcia, velho, réptil. Pedro, inimigo do gênero humano. Pedro, ele é inimigo do gênero humano. Então, por quê? Porque não há gênero. Homens ou mulheres, não há gênero. Então, quando ele diz que ele é inimigo do gênero humano, o que ele quer dizer que os homens não devem ser copular com mulheres, mas sim com homens, e vice-versa, nesse sentido. Então, ele leveriô, anjo, malfeitor, astúcia, velho, réptil. Então, ele é réptil, por quê? Porque ele é da categoria 2 Anunnakis. Tá bom, gente? Então, Pedro, inimigo do gênero humano. Pedro diz, inimigo do gênero humano. Enxergarei a figura dois aniquilados e joguei-o na água. Eva, as minhas axilas eu lavei no mar. E lá Eva bebeu. E assim começou o seu desejo. Abá, pai, velho pai, estiveste por bem da luz sem dor, mãe, rainha e escrava, que é Maria, referindo-se a Maria. O cajado aproxima, há várias hortas, rigor e a dureza. Antigo cristianismo permitiu, os gnósticos. Então, Yeshua, no simbolismo místico, utilizou pelo século III, como os etíopes árabes no Egito e na Ramage no Egito, Jerônimo no Belial e Yeshua havia contado sobre a concepção. Então isso está tudo dentro da linha de Maria. Depois o Senhor ressuscitou. Se não me desejar desse corpo, não posso evoluir. Se não me despojar desse corpo, não posso evoluir, dizendo Jesus. Quando ia no caminho da cruz, viu seus anjos, lamentos e ranger de dentes. Yeshua, pode perguntar qualquer coisa que desejares. Ele fala para Pedro. Fui ao inferno, vi o Tártaro e Belial, rompi os ferrolhos de bronze. A luta que Jesus teve quando veio a falecer no mundo das sombras. Voltei a baixar os 500 passos e dizer, ai de mim, já sinto o sopro de Deus. Belial, ele está sentindo Belial, só a presença de Jesus dentro do mundo espiritual, do umbral, como a pessoa definia aqui o Tártaro, já faz Belial tremer. Prova que Belial não é nada. Belial disse ao Tártaro, Deus não baixa a terra. Então, são coisas que desposo virá montado, guerras contra Jerusalém, estupro, casas destruídas. Ficarão ao leste de Monte das Oliveiras, metade serão movidas do norte, metade serão para o sul. Isso tudo é profecia, dentro das coisas, tratados. Então, eles acabaram nesse sentido que eles travando essa luta. E chamaram os rios dos filósofos, Geom, porque o homem feito da terra, Tigre, Deus único trindade, Eufrates, banho da regeneração. Prometerás a Deus, a Santa Maria, que sempre de maneira absoluta são abertos as riquezas da harmonia e nem a espada conseguirá destruir, não abandonando a casa por palavras, debaixo, jurar e proteger a cristandade.
Então isso tudo são ornamentos dos templários, tá? Que começa a nova ordem de Maria, que eles têm que seguir fielmente Maria, Mãe de Deus, e a Jesus, com votos de castidade e muitas coisas. Conhecimentos estaria sobre a terra, como a água do mar. Daniel, a ciência se multiplicará. E tudo isso. Então vamos, as cruzes azuis. Então eles se referem, os templários se referem a essas energias como o corpo purificado pelo sexo que não pode ter que rezar horas e outras, tremendamente dura a vida, rezas e sem carne, templo de oração, estudos, leituras. Uns monges entram na abadia Ertal, não era um servo de Gleba, são 20 mil tristes pobres que lutaram nas cruzadas e aramento no Clemor em 1055, a peregrinação pela espada, fim dos mundos, como subir e fugir, fim do mundo para as orações, primeiro milênio, e assim vai essa Yeshua indo a todo mundo até o fim da terra. Pedro, o eremita, a iluminação, que foi um templário, acabade com os muçulmanos insensatos. E agora vamos para outro vídeo. Obrigado.